nossa companheira Raimunda Montello, externar uma saudação muito amorosa ao professor Dr. Alex Rabs, presidente eminente deste conselho, saudar a secretária municipal de promoção da igualdade racial, a professora Ana Rita Marcelo, saudar o superintendente de direitos humanos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, o delegado Edilson, saudar a jovem Érica Pereira, representando na mesa que presidiu esses trabalhos, anteriormente o Movimento Social Negro e a Juventude Negra de Goiás, saudar o senhor defensor público. Gostaria de cumprimentar de uma forma muito aliançada as instituições de ensino superior aqui presentes, às quais a minha trajetória profissional está ligada, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na pessoa da professora Márcia Alencar, pró-reitora de extensão neste ato, representando o magnífico reitor, o professor Volmir Amado, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a qual me deu o necessário suporte à segurança institucional para dizer sim a esse encargo que hoje eu assumo, e gostaria de cumprimentar muito fraternalmente a comunidade do Instituto Federal de Goiás, aqui representada, na pessoa da nutricionista Ariandene Furtado e da professora Maria de Lourdes Magalhães, companheiras nossas e demais colegas, profissionais, funcionários e amigos daquela instituição. Gostaria de cumprimentar muito fraternalmente o professor Wênio José Gomes, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que vem para o Conselho na qualidade de suplente e representante da Pontifícia Universidade Católica, considerando que o meu desempenho dentro do Conselho tem relação mais estreita com a mesa diretora. Queria fazer um cumprimento muito comprometido com os representantes, as lideranças da comunidade quilombola do estado de Goiás. Quero fazer um cumprimento à honra quilombista de um povo castigado até hoje pela República do Brasil por ter ousado construir a liberdade no país escravocrata. Uhul! Muito bem. Queria cumprimentar, em ausência, a comunidade indígena de Goiás. E, ao fazê-lo, gostaria de externar o sentido dessa ausência em duas vertentes. Uma é dizer a todos nós aqui presentes do respeito que nós temos às lideranças das comunidades indígenas de Goiás ao quererem constituir para si ou ao contestarem a Constituição para si de um Conselho Estadual de Políticas para os Povos Indígenas. Queria também mencionar essa ausência relacionada à história de Goiás e à violência com que esse Estado se constituiu numa chave racista, motivo pelo qual hoje a população indígena desse Estado é, do ponto de vista numérico, muito pequena. Mas a pequeneza desse número não deve nos acentuar para o desaparecimento desse povo, senão para os compromissos étnicos que o Brasil e Goiás devem manter com as suas minorias. Queria fazer um aceno muito particular à comunidade cigana, cumprimentando aqui o senhor Jesus, que é representante da associação e tem assento nessa mesa diretora, e mencionar que Goiás tem a segunda maior população indígena do Brasil e a maioria dos goianos não tem conhecimento desse dado. Cigana, desculpem, a segunda maior população cigana do Brasil. E nós não temos esse dado e a comunidade cigana precisa realmente ser mapeada no sentido de um diagnóstico espacial, mas também em relação aos seus índices de desenvolvimento humano. Queria cumprimentar a comunidade LGBTT, cumprimentar o movimento de mulheres e as lideranças feministas presentes nesse plenário. Queria cumprimentar as comunidades religiosas de matriz africana, afro-brasileira, seus membros, e lhes dizer da nossa compreensão da importância
do Pacto Federativo e das condições que a nossa Constituição estabelece para a liberdade de culto nesse país. Nós consideramos que o racismo não pode afetar a liberdade de expressão religiosa das comunidades de matriz africana no Brasil. Quero cumprimentar as comunidades de congadas que nesse estado significam muito do ponto de vista simbólico, do ponto de vista cultural, de uma representação da tradição banto, tradição que se mantém de uma forma densa nesse estado, em todos os seus lugares, inclusive nesta capital, Goiânia. Gostaria de cumprimentar capoeiristas de todas as vertentes da capoeira, na pessoa do mestre Vermelho aqui presente. Gostaria de cumprimentar com um sentido fraterno e também filial o movimento de mulheres negras aqui representadas pela ONG de Mulheres Negras Dandara no Cerrado e Mulheres Negras Malunga, movimento de onde eu sou oriunda e pelo qual eu tenho carinho e compreendo a complexidade da plataforma que aliança a promoção da inclusão e da participação de mulheres em uma sociedade patriarcal e de mulheres negras em uma sociedade racializada. Os desafios são muitos. Gostaria de cumprimentar todos os grupos e lideranças do movimento negro mais amplo, e aqui eu gostaria de fazer uma menção especial aos agentes de pastoral negros que nesse ano completam 30 anos de história nesse país. Queria cumprimentar todos os grupos e as pessoas aqui presentes que me alegram. A sua juventude, a sua beleza, as juventudes negras, a quem eu tenho dedicado os últimos 5 anos, boa parte do meu tempo, na convivência, nos enfrentamentos, no aprendizado, são minhas professoras e os meus professores. Quero cumprimentar os núcleos e os coletivos das universidades todas. Gostaria de cumprimentar a professora Luciana Oliveira, representando o NEAD, da Universidade Federal de Goiás, todos os grupos culturais de negros e negras, na pessoa de Paulo Vitória, da Companhia Zumbi dos Palmares. Quero cumprimentar negras e negros que dinamizam setoriais dos sindicatos e dos partidos políticos nesse estado. Sabemos que o enfrentamento da vida política por dentro de instituições que têm uma trajetória no país são enfrentamentos muito difíceis, a sensibilização que se deve fazer. Quero cumprimentar os profissionais dos meios de comunicação, profissionais de imprensa, das mídias diversas aqui presentes. São muitos cumprimentos, porque nós consideramos que a tarefa do Conselho Estadual da Igualdade Racial, ela não é uma tarefa solitária, ela não é uma tarefa isolada, ela é uma tarefa coletiva, e nesse cumprimento vai também um chamamento, né? Alguém comentava que todas essas pessoas maravilhosas, a sua capacidade física, intelectual, psicológica, corpórea, né, devem se transformar em um verbo. Eu estava brincando aqui antes, esse verbo é trabalhar, né? Trabalho este que vem sendo desenvolvido. Eu queria mencionar a mesa diretora que encerra o seu mandato, dizer ao professor Alex o quão inspiradora é a sua pessoa e o quão representativo para nós foi esse mandato sob a sua presidência, e acentuar ainda que quando o Conselho Estadual de Igualdade Racial nasceu, ele foi primeiramente presidido por uma mulher quilombola. Então eu digo isso, professor Alex, estou muito bem representada na árvore genealógica do Conselho Estadual de Igualdade Racial, me sinto muito contemplada nesse sentido, e também o peso da responsabilidade. E agradecer muito particularmente aos membros dessa mesa diretora, Aloysio Black, Raimunda Montello, que assume secretaria, o senhor Jesus representando a comunidade divina e o senhor Valdivino representando a comunidade quilombola, que se somam nesse mandato, mas a mesa diretora, sem o conselho paritário, não é nada. Por isso eu gostaria de cumprimentar muito particularmente cada representante de entidade governamental que se fez hoje presente, que tomou posse, e convocá-los para esse trabalho por dentro da gestão governamental. É essencial que o trabalho dos membros que representam
apresentam o governo seja um trabalho de sensibilização, de aprofundamento do debate sobre o significado do racismo institucional, alojado inclusive nos órgãos do governo do Estado de Goiás. É necessário que nós estranhemos a ausência da presença negra, da presença cigana nos nossos espaços. É necessário que nós produzamos a crítica em relação ao modelo de racismo institucional que nós temos visto. Eu me surpreendo muito quando as pessoas me perguntam: você acha que há racismo na instituição que você trabalha? Eu respondo sempre assim: você sabe que no Brasil são 51,9% de negros, e quantos negros você vê dirigindo a instituição na qual eu trabalho? É necessário que nós produzamos esse estranhamento nos entes governamentais. E gostaria de convocar, mas é uma convocação que se faz fraterna aos membros do movimento social cigano, do movimento social indígena, do movimento social negro. Nós sabemos que esse país avançou até aqui o pouco que avançou somente porque a sociedade civil se mobilizou e fez acontecer nesse país o que nós temos hoje, uma política de promoção da igualdade racial, uma legislação que dê amparo ao significado dessas políticas para o país. E nisso vai todo o meu chamamento. E assim, agradecendo pela participação, saudando a todas e a cada uma das pessoas aqui presentes, eu passo a tratar brevemente as linhas do que antevemos serem os nossos principais temas, princípios e desafios para o período de 2013-2015 de atividades do Conselho Estadual de Igualdade Racial. A produção de uma sociedade livre de racismo, esse é o nosso principal tema. Compreendendo a complexidade de relações produzidas na matriz do sistema racializado que se constituiu e se constitui reiteradamente nas relações interpessoais e institucionais no Brasil e no Estado de Goiás. Atuar para que a sociedade e o poder público estabeleçam novos parâmetros na vida social, de modo a oportunizar a participação plena, cidadã, das pessoas oriundas de comunidades historicamente discriminadas, com destaque para a população envolvida na plataforma de trabalho do Conselho Estadual de Igualdade Racial, a saber, a população negra, cigana e indígena, com o necessário respeito à autodeterminação dos povos indígenas quanto ao seu direito de organização em termos de Conselho Estadual. Nesta ótica da atuação por uma sociedade que trate equitativamente a seus membros, produzir padrões de igualdade que respeitem as diferenças históricas e socialmente produzidas é tema da máxima relevância para nós, especialmente aqueles que envolvem a proteção e promoção dos direitos para as populações que sofrem os efeitos das inúmeras clivagens de hierarquizações sociais, tais como quilombolas, comunidades tradicionais, sejam religiosas ou culturais, ciganos e ciganas, juventude negra e mulheres negras. A participação da sociedade civil organizada na reivindicação, na formulação, na implantação e no acompanhamento das políticas públicas é tema central para nós, em vista do aprofundamento do conceito e das práticas democráticas nesse país e nesse Estado. A sociedade civil organizada, atenta, politizada, tem contribuído com os avanços que hoje vemos em curso na vida nacional. São exemplos dessas conquistas as garantias legais e as políticas sociais que hoje têm espaço na vida social brasileira. Não há mais possibilidade de avanço para o Brasil e para Goiás sem que haja uma transformação nos padrões socio-étnico-raciais que alimentam a exclusão de vasta população. Está em marcha um movimento no qual temos a possibilidade de participar como geração do tempo presente. Este movimento tem origem em setores aguerridos da vida política no Brasil e em Goiás, e nós queremos ser parte desse movimento. O princípio do respeito, do fortalecimento e do diálogo com os setores organizados da sociedade civil é uma das bases fundacionais da própria existência do CONIR, de modo que o diálogo com o poder público possa ser fecundado com os anseios de uma coletividade progressista, para que o planejamento e a execução das políticas públicas sejam uma resposta dos governantes às demandas da sociedade.
Nesse espírito, concerne as nossas necessárias interlocuções na implementação do sistema estadual de garantia de direitos, considerarmos fortemente o diálogo e a ação conjunta com os Conselhos Estadual de Políticas para as Mulheres, Conselho Estadual LGBTT e Conselho Estadual de Direitos Humanos. E é nesta dinâmica do fortalecimento da sociedade civil organizada que temos verificado avanços significativos na última década da vida nacional. Nosso desafio presente é pensar o Estado de Goiás nos contextos nacional e regional. É também pensar o Estado de Goiás em seu projeto de desenvolvimento. Compatibilizar o desempenho positivo do PIB estadual com índices de desenvolvimento humano que sejam compatíveis ao crescimento econômico estadual. Sabemos todos nós, membros da sociedade civil e gestores públicos, que desenvolvida é a sociedade que produz, mas também distribui riquezas entre seus membros. Desenvolvimento econômico concentrado não representa as aspirações de uma sociedade avançada. Goiás precisa avançar, nós queremos avançar com Goiás. E este é o princípio fundamental da ação do CONI para este mandato, em prol do conjunto de uma sociedade e em favor das maiorias historicamente e racialmente discriminadas. Temos muitos desafios. Dentre os nossos desafios enormes, diante dos limitados recursos com que contamos para este trabalho, destacamos a articulação em rede das comunidades tradicionais, o fortalecimento das lideranças comunitárias e locais, a organização das entidades do movimento social na cidade e no campo, o fortalecimento das comunidades quilombola, a escuta e o apoio aos povos indígenas e suas plataformas de determinação e desenvolvimento. Reportamos ainda como desafios ao CONI as garantias individuais e coletivas, a liberdade constitucional de culto às religiões de matriz africana no Brasil e em Goiás, a garantia dos direitos individuais de cidadãs e cidadãos negros, indígenas, ciganos e ciganas, diante de afrontas à igualdade fundamental, base da vida republicana, constantemente colocada em xeque na vida pública em Goiás. Finalmente, não menos importante, ao contrário, missão precípua do CONI, temos por desafio a participação paritária no acompanhamento, no aspecto consultivo e deliberativo e no controle da política de promoção da igualdade racial no estado de Goiás. Secretária Glaucia, política esta de igualdade racial que, estando vinculada à secretaria da qual a senhora é titular, se institui e deve se instituir cada vez mais de forma transversal em todo o corpo administrativo do Estado. Nos estabelece, então, o desafio de inserir a promoção da igualdade racial tanto nas políticas econômicas como nas políticas sociais no Estado de Goiás. Nós compreendemos que a Semira vem trabalhando e vem avançando. Consideramos, porém, que é necessário a sensibilização e o trabalho com os gestores de todas as áreas, não apenas da política social. Nesse sentido, secretária, eu gostaria de lhe dizer que a cobrança não será somente sobre a Semira, embora também seja levemente, porque nós compreendemos que o cofre e as decisões passam também por outros espaços de poder e nós queremos poder influenciar as decisões sobre o orçamento. Eu sei que é ambicioso, mas nós precisamos, como diz a juventude do hip hop, estar atentos. É nosso desafio maior possibilitar a reflexão e a ação para o conjunto dos agentes públicos do Estado de Goiás, para o estabelecimento de uma consciência mais ampla sobre os nossos desafios de inclusão socioétnico-raciais. O estabelecimento de políticas de igualdade que perpassem toda a ação do Estado e dos desafios éticos impostos à nossa geração. É desafio urgente a construção da Conferência Estadual de Igualdade Racial, na qual nós esperamos poder pautar uma série dessas questões todas que aqui estão postas.
desafio de voltar a articular uma Secretaria Estadual de Igualdade Racial para esse Estado. Sabemos que tal empreitada não é tarefa individual e não é assunto para um grupo pequeno, antes compreendemos a dimensão exata da grandeza geográfica e populacional de Goiás, e sabemos que corresponder a essa grandeza é tarefa coletiva, para a qual se somam muitos projetos individuais e comunitários, para a produção de consensos sociais possíveis no momento presente, para que possamos fazer avançar a vida democrática e a inclusão dos setores historicamente discriminados no chão desta terra Goiás, para que possamos viver logo ali, no futuro que nós projetamos para nós e para os nossos, um lugar onde a vida, a igualdade, onde a diversidade, onde a justiça e o direito corram como rios caudalosos. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença de todos.